Até agora, nós estudamos radiações, seus tipos, suas naturezas. Estudamos também a natureza atômica da radiação, a natureza elétrica da radiação. Fizemos um resumo de tudo que diz respeito à radiação. Agora, a gente vai se preocupar com um tipo específico de radiação, que é a radiação X, que é justamente o tipo de radiação que nós utilizamos no radiodiagnóstico, que é o nosso objeto de estudo na nossa disciplina de Física das Radiações, lá do nosso curso. Começando, então, a falar de radiação X, vamos começar pela sua produção. Como o raio-x é produzido? O raio-x não é nem inventado, nem criado, ele é produzido. Eu vou fazer uma síntese, um resumo de como é feita uma produção de raio-x desse lado. Nós vamos explorar também o tubo de radiação X, vamos ver seus principais componentes, a fim de entender como é feita a produção dos raios-x. Tudo isso aqui com ênfase, então, em produção de raio-x. Então, aqui no quadro, eu vou fazer uma síntese de como é produzido os raios-x. Não traduz a realidade concreta, mas nos dá uma boa ideia de como é feita essa produção. Raio-x é produzido, então, na ampola do equipamento radiográfico. E não só do equipamento radiográfico, nós temos também equipamentos que produzem radiação X. Nós temos o tomógrafo, o mamógrafo, a densitometria óssea, entre outros. Hoje a gente vai se preocupar só com a ampola em si. Eu vou usar o equipamento mais simples, o mais abundante que a gente encontra e o mais versátil, que é o equipamento radiográfico. Então, eu vou ter aqui uma representação apenas de uma ampola radiográfica. Eu vou até fazer os raios-x sendo produzidos para cima, para não ter nenhum tipo de ambiguidade, ser bem claro aqui que a intenção é só fazer uma representação. E eu vou colocar os principais componentes da ampola do equipamento radiográfico. O primeiro é o cátodo. É o lado negativo da minha ampola. É o eletrodo negativo da ampola. Do lado de cá, a gente vai ter o anodo, que é o lado positivo da ampola. Como a gente aprendeu na nossa aula de eletromagnetismo, aula 1 da nossa disciplina, quem não viu ainda as aulas de eletromagnetismo, vou botar o card para que vocês possam ir lá dar uma assistida e depois volta para cá para poder entender melhor isso aqui. Na ampola, no terminal negativo e no terminal positivo, são estabelecidos dessa forma através de um conceito que a gente já estudou, que é a diferença de potencial elétrico. Entre o cátodo e o anodo, o gerador de alta tensão do equipamento radiográfico vai estabelecer uma diferença de potencial entre eles. Então, vou ter aqui representado uma diferença de potencial na ordem de kV, kilovolt. Esse K é minúsculo, o V é maiúsculo. E, de acordo com essa diferença de potencial, eu vou ter desse lado, vamos chamar assim, vou ter desse lado excesso de cargas elétricas negativas. E no nosso caso, como a diferença de potencial é estabelecida em um circuito elétrico com fio condutor, aqui é o fio condutor de cobre, que conduz a eletricidade. Aqui também, entre outras coisas, aqui eu vou estar lidando, então, essa minha carga elétrica vai ser um elétron livre. Né? Eu vou estar lidando com cargas elétricas que vão ser cargas elétricas elementares. Eu vou ter vários elétrons livres ali. Por toda a característica do metal ser bom condutor de eletricidade, possuir elétrons livres em sua camada de valência,
entre outras coisas, você vai ter ali um excesso de elétrons. Se eu tenho aqui uma diferença de potencial, o gerador de alta tensão vai fazer surgir do lado negativo da ampola, vai fazer surgir do lado positivo da ampola falta de elétrons na camada de valência de alguns de seus átomos constituintes. Não dá para dizer, né, que é excesso de prótons. Dessa forma, estaria errado dizer. Então, aqui eu vou ter falta de elétrons, falta de cargas elementares negativas. Aqui eu vou ter excesso de cargas elementares negativas. Então, o gerador de alta tensão, através da minha configuração lá no painel de controles, vai estabelecer uma diferença de potencial na minha ampola entre o cátodo e o anodo na ordem de kV. Entendendo diferença de potencial, claro, como tensão elétrica. O meu cátodo, ele é constituído de pelo menos dois componentes principais, que é os seus filamentos, que vai definir o foco fino, o foco grosso. Daqui a pouco eu vou tratar melhor disso. E vai ter também o que a gente chama de capa focalizadora. Eu também já vou especificar o que é uma capa focalizadora. Verde aqui, então. Então, o cátodo vai ter pelo menos dois filamentos. Tem cátodo de um também, mas a gente vai tratar sempre o cátodo de dois, que é do equipamento mais moderno, né? Nossos equipamentos atuais. Eu tenho algumas imagens que eu fiz no laboratório, eu vou botar para vocês olharem também, sobre essa parte aí do cátodo, aonde se encontra em relação ao filamento e em relação à capa focalizadora. Quando eu tratar só de cátodo, eu vou botar essas imagens para vocês. Vai ser nesse vídeo mesmo. Então, eu vou ter aqui uma capa focalizadora, já vou dizer para que ela serve, e o meu filamento. O anodo eu vou chamar de alvo. O anodo, vou dar um nome de alvo. Porque ali que vai ser incendido os elétrons. Já vamos falar melhor sobre isso. Bom, uma vez estabelecida essa diferença de potencial entre esses dois terminais aqui da minha ampola, depois vocês vão ver uma imagem de uma ampola também, vai ficar mais claro isso. Esses elétrons do gerador de alta tensão, através de uma trama, de um circuito elétrico, vai ter um fio condutor ligando o terminal negativo do meu gerador até o meu cátodo. Como condutores elétricos e contato físico, eletricamente, é um único corpo, então todos esses componentes elétricos e eletrônicos, desde a produção aqui desse excesso de elétrons, estão interligados, né? Estão associados em um circuito. Até o filamento do cátodo eu posso considerar eletricamente como um único corpo. E aí esses elétrons que estão em excesso aí, eles vão começar a tender a se deslocar pelo fio condutor dessa forma. Então, nós vamos estabelecer aqui um deslocamento ordenado de cargas elétricas ou de elétrons livres em direção ao meu filamento. Esse meu deslocamento ordenado por esse caminho, eu vou dizer que é uma corrente elétrica, na ordem de miliamperes. Conforme a gente já viu na nossa segunda aula de eletromagnetismo. Está nessa mesma playlist. Eu vou colocar também o card para vocês olharem lá, caso tenha alguma dúvida. E aí, eu vou ter, então, através de uma diferença de potencial, uma espécie de distribuição de elétrons aqui. Essa corrente elétrica estabelecida aqui, a gente vai ver um detalhe como é que ela funciona. Ela não é bem assim do jeito que eu estou mostrando. Existem detalhes aqui que eu estou negligenciando, que eu estou omitindo, para facilitar o nosso entendimento.
Mas, de certa forma, você vai ter uma distribuição de elétrons e, de alguma maneira, esses elétrons vão, que a gente vai ver que maneira é essa, esses elétrons vão circular aqui pelo meu filamento. E do lado negativo, e do lado positivo da ampola, que é o anodo? O que vai acontecer do lado positivo? Do lado positivo, não vai acontecer nada, além de eu ter as mesmas circunstâncias do cátodo, um fio condutor que sai do meu alvo e é interligado, que é ou é associado a vários componentes até o terminal positivo do gerador. Como todos esses componentes são condutores elétricos, eu posso considerar todos eles associados como um único corpo, que é o que acontece na prática. Então, átomos que têm elétrons livres em camadas de valência desse lado vão começar a tender a distribuir seus elétrons para tender a suprir a falta de elétrons desse lado. Moral da história é que a gente vai ter, por todo esse lado aqui, um potencial positivo. Em qualquer local do meu circuito aqui, eu verifico um potencial positivo predominante. Assim como desse lado aqui, eu verifico também um potencial negativo dominante. A capa focalizadora, ela não por acaso, já vamos entender por quê, ela também é carregada negativamente por um outro circuito independente. Assim como os filamentos também têm um circuito independente, já vai ver isso. Então ela também tem carga elétrica resultante negativa. Mas ela só apresenta uma carga elétrica resultante negativa, como se toda a capa focalizadora fosse um único corpo eletrizado negativamente, então ela é uma carga elétrica negativa. Não dá para tratar como carga elétrica elementar, né? Carga elétrica elementar são os elétrons. Daí você vai ter, então, uma corrente elétrica que vai chegar até aqui, mas esses elétrons que estão circulando por aqui não são capazes de vir até o anodo e continuar o percurso. O que a gente vai querer fazer é que aconteça isso aqui. Que essa corrente continue. Por quê? Aqui a gente teria um circuito elétrico perfeito. O excesso de elétrons que vem aqui supre a falta de elétrons que tem desse lado. O gerador de alta tensão, por sua vez, agora teria mais elétrons para colocar aqui e o círculo continuar ad eterno. A gente sabe que ele vai continuar o tempo necessário de a gente acionar a produção lá dos raios-x através do nosso botão no painel de controles. Quando a gente der o X lá no painel, isso tudo aqui acontece em frações de segundos. Até aqui, a gente só está fazendo uma análise elétrica da ampola. A gente estabeleceu onde tem potencial negativo, onde tem potencial positivo e acabou. Nada além disso. O formato do anodo não nos interessa muito agora, eu botei esse triângulo aí. Vocês vão entender mais ou menos por quê. Aqui o filamento eu representei com filamento mesmo, uma simbologia clássica de circuito elétrico para indutores, né? Filamento, indutor, bobina, espira, são, de certa forma, sinônimos, você pode tratar de qualquer forma. E aí você tem esse fio aqui de espessura delgada, espiralado, a gente vai chamar de filamento. E tem um motivo específico desse fio ser de pouca espessura, ou digamos assim, fino, né? Na realidade, a gente não pode tratar a espessura, esse fio é grosso, esse fio é fino. A gente vai ter, o correto seria dizer esse fio é delgado, pouco espesso ou muito espesso em relação a uma referência que para a gente não vai ter muito sentido. A gente vai tratar como fino e grosso mesmo, não é bem os termos a serem utilizados, mas para a nossa aula vai fluir legal a gente falar desse jeito. Então a gente vai ter estabelecido essa diferença de potencial e tudo isso aqui que a gente já comentou. Pois bem,
Agora vai entrar o nosso primeiro detalhe. O nosso filamento, como eu já te falei, ele tem espessura delgada, ou seja, ele é extremamente fino em relação ao que deveria ser para que esses elétrons circulassem por aqui em condições normais. Vimos que um dos efeitos da passagem de corrente elétrica em um corpo metálico, em qualquer corpo que a conduza, é o efeito térmico. Você tem um aumento de temperatura quando você tem corrente elétrica percorrendo um corpo condutor. Então, quando a corrente elétrica percorre um corpo condutor, esse corpo condutor necessariamente aumenta a sua temperatura. E isso vai acontecer com o filamento. Só que ali tem uma peculiaridade. O aumento dessa temperatura vai ser bem acentuado, vai ser alto. Por quê? Vou desenhar um detalhe aqui do lado. Uma corrente elétrica chegando até aqui. E aqui eu tenho uma bitola de fio que é compatível. Fazer dessa forma. Vamos imaginar que esse pontinho azul seja uma emenda entre o fio condutor e o fio do filamento. Quando essa corrente elétrica chegar até aqui, ela tem a capacidade de circular por esse fio condutor, e esse fio condutor tem a capacidade de admitir essa circulação dessa corrente sem apresentar um aumento significativo de sua temperatura. E isso é feito, é provocado pela engenharia de modo proposital mesmo, né? Para que você tenha um circuito elétrico funcionando bem. Até porque também tem um efeito econômico aí, né? Tudo que é aquecido por eletricidade, para que outra coisa possa funcionar, esse aquecimento, de certa forma, dá para tratar como energia. E é uma energia que não vai ser utilizada. O corpo vai aquecer e a gente não vai fazer nada com essa energia térmica. Então, essa energia vai ser desperdiçada. Você vai estar gastando dinheiro, uma coisa que você não vai usar. Então, deixar as coisas aquecerem deliberadamente por causa de passagem de corrente elétrica, onde essa passagem de corrente elétrica vai fazer outra coisa funcionar que não tem caráter térmico, significa você, em última análise, desperdiçar dinheiro. Você vai estar jogando dinheiro fora, você vai estar desperdiçando uma energia que você não vai estar utilizando. Então, de certa forma, o fio condutor aqui ele vai comportar a passagem dessa corrente elétrica sem problema nenhum. E aí vai acontecer um detalhe. Quando essa corrente elétrica percorrer o filamento, e aí, claro, essa corrente de entrada aqui vai ser a mesma corrente de saída aqui. Em engenharia, a gente trata como in, de entrada, e out, de saída. Mas para a gente não vai interessar muito. Mas aqui é a corrente que está entrando e a corrente que está saindo. Só que essa corrente, ao passar por esse filamento aqui, ela vai passar por um fio de pouca espessura, uma espessura consideravelmente menor em relação ao que ela estava. Então, no filamento, o efeito térmico, vamos dizer assim, vou chamar meramente de energia, vai aumentar muito. Eu posso traduzir isso para temperatura, né? Vai ter, eu represento assim, temperatura. A bolinha do grau com o T de temperatura. Isso é uma coisa que eu inventei aí, mas tá valendo. Então, essa energia vai fazer a temperatura aumentar muito. E aí, que agora que vem o que interessa, quando essa temperatura aumenta, quando essa temperatura nesse filamento aumenta o suficiente, ou vamos dizer assim, o suficientemente grande, acontece um fenômeno chamado fenômeno, ou efeito, né? Efeito termiônico. Esse efeito termiônico, que também pode ser escrito efeito termoiônico, até onde me consta as duas maneiras são corretas, e ainda tem uma terceira maneira, que aí não é termiônico ou termiônico, é você chamar de efeito Edison,
porque quem descobriu esse efeito foi Thomas Alva Edison, é o mesmo inventor da lâmpada incandescente. Salvo engano, é o ser humano com a maior quantidade de patentes registradas em seu nome, até hoje, um dos maiores inventores, claro, sem dúvida nenhuma, que o mundo já teve. Então, esse efeito termiônico, ele vai nos dizer o seguinte: quando um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica de alta intensidade, e aí é uma questão de referência dizer que essa corrente era de alta intensidade. Por quê? Para o fio condutor aqui, que conduz a corrente elétrica até a bobina, essa corrente não é de alta intensidade porque a bitola dele é compatível. Quando essa corrente elétrica, que é a mesma, chega no filamento, aí ela se torna de alta intensidade. Você vai ter alta temperatura e uma corrente elétrica igualmente alta. Bastante alta, por sinal. Vou representar bastante alta assim. Quando você tem uma corrente elétrica, então, bastante alta, percorrendo o mesmo fio condutor, que agora tem uma bitola extremamente fina, aí você vai ter um aumento. Não é que a corrente elétrica aumenta, mas pelo fato da bitola ter se reduzido muito, essa corrente elétrica agora torna-se de alta intensidade em relação à bitola do filamento. A temperatura, por sua vez, aumenta também bastante. É o efeito térmico da corrente elétrica. Até aí tudo bem. Só que aí acontece uma coisa interessante. Os elétrons livres, vou botar aqui assim, ó. Aqui é um elétron, né? Os elétrons livres, quando passam aqui, ou os elétrons livres que estão no filamento, são submetidos a essa condição de alta temperatura em função de uma corrente elétrica de alta intensidade passando sobre esse fio condutor, a superfície desse filamento tende a expelir esses elétrons para o meio, para o ambiente, para o entorno dessa espira. Então, você vai ter uma espira aqui assim. Quando você tem uma corrente elétrica alta passando sobre ela, ela pega, simplesmente, aumenta a temperatura. Essa temperatura começa a aumentar significativamente. E daí você tem, tá com essa cor aqui, a ejeção de elétrons para o meio. Então, o efeito termiônico, que é o primeiro efeito que a gente tem que entender quando estuda a fenomenologia da produção das radiações X em uma ampola de um equipamento radiográfico, por exemplo, esse efeito termiônico vai ser o efeito responsável, vai ser, digamos assim, o ente físico responsável por pegar esses elétrons que estão nesse potencial negativo e colocá-los no meio. Então, o que vai acontecer é o surgimento de elétrons nesse ambiente. Esse ambiente, não por acaso, já vamos entender, está fechado, em um certo grau, permite aqui uma passagem, pela capa focalizadora. Por quê? Quando esses elétrons são ejetados, eles são ejetados em direções diversas. Vou tentar exemplificar usando o meu braço. Eu faço isso geralmente em aula. Pegar a caneta aqui. Eu desenhei aqui no meu braço, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Eu simulei uma espira aqui no meu braço. Então, esses elétrons são ejetados, digamos, pelo menos uma das formas de ser ejetados seria perpendicular à superfície do fio. Então, como o fio é espiralado, e essa é apenas uma das direções, né? Uma das direções que os elétrons são ejetados, esses elétrons são ejetados para direções mais diversas possíveis.
Então, se eu tiver o fio aqui enrolado no meu braço, eu começar, por efeito termiônico, a perceber a ejeção de elétrons, você vai ter inúmeras direções. E não só assim, você vai ter para todos os lados, praticamente. Essa expulsão, essa ejeção de elétrons na bobina ou no filamento, eu gosto de usar para essa ocasião aqui mais o termo filamento. Então, para esse filamento aqui, quando ele for aquecido suficientemente em função da corrente elétrica, que para ele é de alta intensidade, se eu tiver aqui, ó, vou botar aqui no detalhe, uma temperatura alta em relação a esse filamento aqui, quando tiver um filamento com uma temperatura bastante alta, esses elétrons possuem a propriedade de saltar da superfície do fio metálico, que é o filamento. Ou, falando de outra maneira, o fio metálico tem a propriedade de ejetar elétrons livres de sua superfície, porque tem uma temperatura extremamente alta em função de uma corrente elétrica que, para ele, é de alta intensidade. E aí você tem a expulsão desses elétrons dessa superfície. É o que a gente chama de efeito termiônico. Ou efeito Edison. Efeito termoiônico ou termiônico, ou efeito Edison. E aí você tem essa condição. Bom, agora, o que a gente já tem, então, já definido? Eu já tenho a minha diferença de potencial estabelecida nos terminais da minha ampola. Então, para o catodo, que é constituído por filamento e capa focalizadora, eu não, né? O gerador de alta tensão produziu um potencial negativo associado a ele, e para o conjunto referente ao anodo, o gerador de alta tensão produziu um terminal, né? Produziu um potencial positivo associado a ele. E aí essa corrente elétrica, de alguma forma que a gente vai aprender como, circula por esse filamento, e esse filamento ele é aquecido, porque para este filamento essa corrente elétrica é de alta intensidade, e aí você tem um aumento súbito da temperatura, quando a corrente circula por ele, ele vai lá, superaquece e expele os meus elétrons livres para o meio. Meio este, que está, digamos assim, semi-isolado em relação ao interior da ampola, pela capa focalizadora. E aí eu vou começar a detalhar mais ainda como a coisa funciona. O interior da ampola, conforme mencionei agora, o interior da ampola, estou representando a ampola fechada pela cor laranja. A ampola ela é constituída por vidro pirex. Por quê? É um vidro temperado que suporta altas temperaturas, haja vista que o fenômeno que ocorre aqui dentro promove um aumento absurdo de temperatura dos constituintes, né, da ampola. Na verdade, todo o conceito, toda a parte de projeto, tudo da ampola, ou do cabeçote, que a gente já vai falar dele, ou do conjunto como um todo, que é projetado ou que está ali em função de aumento de temperatura, como é o caso do vidro pirex, pelo fato do vidro ser pirex, o óleo refrigerante ou óleo de arrefecimento, né, que
no caso a gente vai falar dele daqui a pouco, tudo que é pensado em relação a dissipar a temperatura ou pelo fato da temperatura envolvida ser muito alta, está em função de quando o raio-x é produzido, o anodo aumenta muito a sua temperatura. Então, é a temperatura em relação à produção de raio-x que ocorre no anodo, já estou antecipando até onde é que ocorre, é justamente esse aumento de temperatura que vai ter, digamos assim, induzir a necessidade em relação à engenharia do aparelho de termos constituintes relacionados à dissipação de temperatura. Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui com o vidro Pirex. A gente também pode ter ampolas que É que eu não quero falar a palavra invólucro, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre invólucro, não é bem exatamente isso. Mas vou usar invólucro, tá bem? Vai ter o seu invólucro, vai ter as suas margens. Também pode ser ou em vidro Pirex ou em metal. Mas a maioria das vezes que a gente vai encontrar por aí é vidro Pirex. Apesar que a gente nunca vai ter contato direto, visual, com a ampola, né? A ampola está lá dentro do equipamento, já vou especificar em qual parte, mas a gente vai ter ela fechada. E dentro dela, é até curioso dizer dessa forma, né? Mas dentro dela não tem nada. Ou seja, ela é preenchida, entre aspas, de nada. Ela é um espaço vazio. Por isso que a gente fala que a ampola ela tem um vácuo. Por quê? Aqui tudo é vazio. Claro, não é 100% vazio, porque você tem o componente anodo e o componente cátodo que está dentro da ampola. Mas em relação a gás, ela não vai ter nenhum gás aqui dentro. Em física, a gente diz que este é um sistema físico hermeticamente fechado. Você só vai ter os seus constituintes internos, que é o cátodo e o anodo. Cátodo com as suas características, né? De possuir filamento e capa focalizadora. Voltando aqui, nós paramos na parte que esses elétrons são ejetados do filamento por efeito termiônico. E aí, beleza. Quando esses elétrons são ejetados aqui, então, eles são ejetados para as mais variadas direções. Não existe uma ordem. Só que, para se produzir raio-x, necessita-se que esses elétrons se desloquem daqui até aqui em forma de feixe. Não é de qualquer jeito. Eu preciso ter um feixe concentrado de elétrons. E aí, como é que isso ocorre? Primeiro, a gente vai tratar aqui de uma certa armadilha que eu já vi por aí algumas pessoas caírem. Não é o efeito termiônico que projeta o elétron em direção ao anodo. A gente vai ver o que é daqui a pouquinho. O efeito termiônico pega o elétron, vou representar com esse giz roxo aqui, que está lá no filamento, e faz com que esse filamento pegue esse elétron e jogue ele para o meio. Então, esse elétron vai ficar lá no meio. E aí ele vai começar a sofrer ações de força que vai direcionar ele para cá em forma de feixe. Já vou dizer exatamente como isso ocorre. Então, o efeito termiônico, o elétron que está lá na superfície do metal, ele vai ser ejetado para o meio. Só isso. Ele não vai criar nenhum tipo de direção e nem vai adquirir energia cinética o suficiente para se projetar em relação ao anodo, o alvo, com alta velocidade. Isso não vai ocorrer agora por causa do efeito termiônico. Agora, então, o que a gente sabe é que os elétrons estão dispostos dentro ainda da capa focalizadora. E aí, esses elétrons, vou fazer aqui no detalhe também, vão ser dispersos para mais variadas direções, mas irão estar dentro de uma capa focalizadora.
Agora a capa focalizadora eu estou representando de azul e os elétrons e o fio condutor filamento com a cor amarela. Só que agora os mais atentos, os mais detalhistas, vão lembrar que essa capa focalizadora, como eu disse, também está carregada negativamente. Ela possui a mesma carga elétrica do que o elétron. Porém, ela não é uma carga elétrica elementar, né? Ela é corpo macroscópico, inclusive. A gente consegue enxergar. Mas ela tem polaridade negativa. Então, eu vou pegar aqui e vou representar que ela tem uma carga elétrica também negativa. E esses elétrons aqui, né, também, né, todos com cargas elétricas negativas. Por eletrostática, e aí eletrostática a gente estudou na nossa primeira aula, vou colocar o card de novo para que vocês possam ir lá tirar alguma dúvida, se for o caso. Na primeira aula, então, a gente estudou de eletromagnetismo, que a gente falou de eletrostática, e cargas elétricas iguais, você vai ter um elétron aqui, por exemplo, e um elétron aqui. Cargas elétricas iguais vão ser repelidas. Então, esses elétrons vão tender não, de fato vão ser, se eu tivesse um outro elétron que tomou essa direção aqui, por exemplo, vão ser repelidos. Estou representando a repulsão, o fenômeno de repulsão com as setas vermelhas. Então, você vai ter repulsões sucessivas. E aí vocês já podem estar percebendo que essas repulsões criadas pela capa focalizadora vão representar os elétrons como setas. Vão fazer com que esses elétrons saiam do seu interior, né? Saiam do interior da capa focalizadora, admitindo, fazer dessa forma, um formato de feixe. E aí, inúmeros elétrons vão sair em formatos de feixe. Por repulsão eletrostática. Um detalhe: a repulsão eletrostática estabelecida pela capa focalizadora em relação aos elétrons que foram expelidos por efeitos termiônicos faz esses elétrons tomarem formato de feixe aqui na saída da capa focalizadora. Mas ainda não é o agente físico que faz esses elétrons saírem daqui dessa direção. Que direção é essa? Em direção ao anodo. Não é a capa focalizadora também que faz o elétron adquirir alta velocidade para se colidir no anodo. Ainda não é a capa focalizadora. O que nós temos agora até então é os elétrons são ejetados do filamento por efeito termiônico, que eu já expliquei aqui no detalhe, que é relacionado à corrente elétrica de alta intensidade em relação à bitola do fio que ela está percorrendo. E o seu efeito térmico, que faz aumentar muito a temperatura desse filamento metálico. E aí, por ser metálico, ele possui a propriedade física de, quando é submetido a altas temperaturas, tem a capacidade de ejetar elétrons livres da sua superfície. E aí os elétrons, pronto, saem do fio metálico e vão ao meio, ao ambiente aqui, ao interior da ampola. Só que eles estão semi-vedados, digamos assim, por essa capa focalizadora. E a capa focalizadora? Qual a função, então, da capa focalizadora? Pegar esses elétrons que são expelidos, são ejetados da superfície metálica do filamento de modo difuso e organizam esses elétrons, né? A capa focalizadora organiza esses elétrons para que eles saiam da mesma em formato de feixe. Bonitinho aqui, estabelecendo um feixe. Vamos fazer o feixe aqui desse jeito. Feixezinho bem definido.
Aqui, então, eu vou ter um feixe. Mas ainda não é o componente da ampola que acelera os elétrons para essa saída. Para que o raio-x seja produzido, e aí eu estou tratando radiação como raio, mas a gente vai ver nas próximas aulas a radiação como um fóton. Eu vou abrir uma observação para fazer um esqueminha que eu gosto de fazer também em aula, fazer para a gente. Eu trato assim, ó. Eu trato como radiação X quando eu quero falar de modo mais genérico. Estou falando de radiações têm as propriedades de raio-x porque tem as energias dos raios-x. Aí, quando eu quero falar do ponto de vista da física clássica, eu vou fazer isso. Quando eu estou falando do ponto de vista da física clássica, eu vou chamar de raios de raio-x. Quando eu quiser falar do ponto de vista da física quântica, quando eu quiser falar em termos, né, do ponto de vista da física quântica, eu vou tratar como fótons de radiação X. Fótons de radiação X. Que eu posso representar. Ficou pequeno ali o espaço do quadro, né? Fazer assim, ó. A letra grega gama, além de representar raios gamas, para embaralhar a nossa mente como um todo, também é usada para representar fótons. E aí eu vou representar, é uma coisa que eu faço também, assim como eu inventei essa questão aqui de representar a temperatura como grau T, eu faço isso aqui, ó. Vou dizer que é um fóton de radiação X, então eu vou ter um fóton de radiação X, gama índice Rx. Isso aí eu que fiz também. Eu vi em algum lugar. Isso aqui não foi uma invenção minha do nada, não. Aqui foi mais original. Mas eu faço sempre assim. Represento dessa forma. Letra grega gama, porque é um fóton. Fóton representado por letra grega gama. E eu boto o índice Rx para dizer que é um fóton de radiação X. O meu esqueminha assim, radiação X, quando a física clássica é raio X, e aí o raio é sempre no plural, né? Porque não tem como você tratar um único raio. A gente viu isso lá em física quântica. Você vai ter um conjunto de raios que a gente vai denominar feixe. Feixe é um conjunto de raios. Nesse caso, então, quando é raio luminoso, feixe luminoso. Quando é raio X, um feixe de raio X. Então, quando eu tiver física clássica, raio X. Quando eu tiver física quântica, quando eu tiver em termos da física quântica, aí já sabe que é tudo quantizado. Então, você vai ter um fóton, que é a unidade básica da radiação, índice Rx, porque eu estou tratando de radiação X. Daí vem uma coisa que eu não posso fazer, que eu evito. Às vezes eu escorrego, né, nas aulas, acaba acontecendo, mas eu evito isso aqui, ó. Eu nunca vou falar fótons de raio X. Eu nunca vou falar dessa forma. Eu sempre vou falar fótons de radiação X. Por quê? Quando eu falo fótons de raios, eu vou estar embaralhando o meu ponto de vista. Se eu estou tratando classicamente o fenômeno, dentro da física clássica, eu não posso ter nenhuma terminologia relacionada à física quântica. E se eu estiver tratando da física quântica, tem um acento aqui, né? Esqueci. Quando eu estiver tratando da física quântica, em termos de física quântica, eu também não posso dizer que eu tenho um raio, porque na física quântica eu vou ter fótons.
Então, jamais eu vou falar fótons de raio X. Vou falar sempre fótons de radiação X. E quando não estou preocupado se é raio, se é fóton, o que sei lá que seja, aí eu falo radiação X. Que é radiação X, eu estou dando qualquer... Estou sendo genérico, estou dando qualquer tratamento aí. Não interessa. Ah, radiação X. Então, se é a radiação X, tanto faz se é do ponto de vista clássico ou quântico, no final da história tudo vai ser entendido, porque de fato é a radiação X. Agora, quando eu dou um tratamento clássico, eu chamo de raio-x. Quando eu dou um tratamento quântico, eu chamo de fótons de radiação X. E aí eu evito essa, digamos assim, dicotomia, né? De chamar de fótons de raio-x. Eu evito, então, chamar de fótons de raio-x. Isso aqui eu não vou fazer. Ou vai ser raio-x, radiação X, raio-x, ou vai ser radiação X, fótons de radiação X. Tá bom? É uma observaçãozinha que eu gosto de fazer e é um jeito que eu gosto de tratar. Que aí eu diferencio o que é clássico, o que é quântico, e isso é quando eu estou em física. Né? Claro que quando a gente estiver entre nossos pares, ninguém vai ficar policiando ninguém. Ah, você falou errado o que o professor falou. Não precisa. Mas, para a aula de física, eu acho interessante essa separação entre física e quântico. Tá bom? Vamos então voltar ao que a gente estava falando. Paramos aqui então no motivo, né, das circunstâncias que levam esses elétrons a ser acelerados em direção ao anodo. Então, aqui na fenomenologia da produção da radiação X, falta agora entender por que esses elétrons saem daqui em formato de feixe, isso a gente já conseguiu entender. Porque esses elétrons saem daqui estão em formato de feixe para colidir com alta velocidade no anodo. Por quê? Na produção de raio-x, ela é feita através de um processo de transferência de energia. Que transferência de energia é essa? Os elétrons que aqui estão do lado negativo da ampola adquirem velocidade. Já aprendemos que energia cinética vai ser a massa. Agora eu estou falando do quê? Da massa do elétron, vezes a velocidade do elétron ao quadrado. Aprendemos que isso aqui sobre 2 nos dará a energia cinética do elétron. O elétron é um corpo que possui massa diferente de zero, logo essa massa tem que ser positiva. Então, quando ele é, digamos assim, posto em movimento, ele vai apresentar desprezando questão relacionada à aceleração, velocidade. Só para você ter uma ideia, ele vai ter velocidade ao quadrado 2. E claro, né, também desprezando eventuais efeitos relativísticos. Eu estou tratando, a gente nem vai falar de relatividade na nossa disciplina, não faz parte do nosso conteúdo. Eu estou tratando de modo clássico aqui, um corpo com massa se deslocando no espaço, claro, com uma velocidade v, porque tem um deslocamento, que senão era repouso. Se a velocidade fosse zero, era repouso. Claro, tudo isso é referente a um referencial que eu posso tratar como referencial o próprio anodo, né? Então você vai ter o elétron, e esse elétron, para ele ser colidido contra o anodo, ele precisa adquirir alta energia cinética. Por quê? Radiação X, não por acaso, ela possui uma energia envolvida muito alta. Ela está lá na extrema direita, né? Nada política, né? Nada relacionado à política, né, pessoal? Mas o raio-x está lá na extrema direita do espectro eletromagnético. Ele só perde por raio gama, então ele tem altas energias. Por possuir altas energias, se eu produzo radiação X por um processo de transferência de energia, essa energia transferida necessariamente tem que ser alta, bastante alta. Nós vamos também ficar calculando o quão alto, né?
Energia, claro, né, medido sempre para a gente em elétron-volt. Que para nossa ocasião aqui, esses elétrons, a energia cinética. A energia cinética do elétron é da ordem, esse símbolo aqui é da ordem, é como se fosse um infinito cortadinho aqui. É da ordem de kV. Quem já aprendeu também que tem uma relação para 1 tem uma relação para 1 para kV, né? Eu gosto de fazer dessa forma aqui, ó. Eu gosto de dizer que 1 kV tem relação de 1 para 1 kV. Eu não boto sinal de igual porque a energia não é igual à tensão elétrica. Está intimamente relacionada, mas não é igual. E essa unidade de medida elétron-volt vai ser numericamente igual à minha tensão elétrica. Isso é feito de propósito. Os físicos fizeram os cálculos envolvendo carga elétrica elementar, fez umas jogadas matemáticas lá, um negócio lá, e aí conseguiu fazer essa relação 1 para 1 que adiantou a nossa vida e muito. Por quê? A gente vai aprender que quando eu quero dar 1 grau de energia a 1 fóton de radiação X, quando eu quero dar um certo grau de energia a 1 fóton de radiação X, eu chego lá no meu equipamento, no meu painel, lembrando que o fóton de radiação X é quântico, né? Necessariamente, quando eu estou falando de fóton, é quântico. E chego no meu painel que trata de eletricidade, que é clássica, coloco lá tantos kV, e desses tantos kV, eu sei que, numa relação direta, eu vou ter um fóton produzido quando eu atribuo essa energia ao elétron incidente, eu vou ter um fóton produzido também na ordem de 1 para 1, né? Da mesma energia que eu coloquei lá no painel. Então, quando eu boto lá, falando mais resumidamente e desprezando alguns detalhes físicos, quando eu boto lá no meu painel 50 kV, na verdade eu estou pouco me importando que tem 50 kV ali. Eu estou querendo, na realidade, colocar 50 kV como energia associada ao fóton de raio-x. Viu? Já falei errado. No fóton de radiação X que eu quero produzir. Por quê? Esse fóton de radiação X ele tem que ter um grau de penetrabilidade na matéria. E esse grau de penetrabilidade na matéria, que a gente já viu que, de fato, é a matéria quem determina, né? Não é bem assim, mas como para o nosso caso é sempre o corpo humano que possui sempre a mesma densidade e sempre o mesmo número atômico, que vai mudar a espessura, então quando eu coloco 50 kV, eu estou querendo atribuir 50 kV lá no meu fóton de radiação X, e por sempre tratar do mesmo corpo material a ser irradiado, eu já sei que ele vai ter um grau de penetrabilidade associado a 50 kV. E para a gente, fica tão resumido, a gente trata, né, a coisa, né, digo a gente, técnicos em radiologia, né? A gente fala que o feixe tem tantos kV e acabou. Mas não fica, a gente nem trata como elétron-volt, é difícil alguém falar dessa forma. Sempre vai falar kV, por quê? Porque é a unidade de medida que a gente usa lá no painel de controle. Mas, como a gente está numa aula de física, mesmo sendo aplicada ao técnico em radiologia, eu vou dizer, né, vou me preocupar em dizer que a energia associada ao feixe é de 50 kV. Porque lá no painel de controles foi atribuído uma diferença de potencial de 50 kV. Então, eu vou chegar lá no meu painel de controles, vou botar lá XKV, e esses elétrons aqui, que por algum motivo aqui que a gente vai ver em específico daqui a pouco, vai possuir uma diferença de potencial tão relacionada justamente aquilo que eu programei. Por quê? Porque quando os elétrons forem expelidos ou ejetados da superfície metálica do filamento por efeito termiônico,
e serem repelidos pela capa focalizadora para tomar uma projeção em relação ao anodo em formato de feixe, isso só vai ser possível por causa do fenômeno de interação de campos elétricos. Vou fazer primeiro aqui no detalhe. Deixa eu ver aqui. Você tem, então, aqui do lado do cátodo, um potencial negativo. Do lado do anodo, um potencial elétrico positivo. Já vimos que cargas elétricas, por si só, e em repouso, que é o caso do anodo, ele está em repouso, ele está paradinho ali. E o cátodo também está paradinho ali. Ele vai fazer surgir em torno dele um campo elétrico. E aí, mais uma vez, vou botar o card da aula de campo elétrico, para quem tiver dúvida poder assistir. Então aqui eu vou ter um campo elétrico positivo, que eu represento assim, sinalzinho de mais. E do lado negativo do cátodo, eu vou ter um campo elétrico que, de alguma maneira, vai entrar em contato físico, né? Vai ter interação, para melhor dizer, né? Um campo elétrico negativo. Bom, já aprendemos que só tem cargas elétricas que possuem campo elétrico associado a ele, e esses campos estão em contato, estão em interação, essas cargas então também estão em interação. Deveria o anodo ir de encontro ao cátodo e vice-versa. Só que eles estão bem fixados ali na ampola, eles não vão se descolar e um atrair o outro. Isso não vai rolar, não é isso que vai rolar. O que vai rolar é que vai ser estabelecido aqui um campo elétrico. Deixa eu ver o sentido da linha de campo aqui. O sentido da linha de campo é esse, né? É para fora em relação ao positivo e para dentro em relação ao negativo. Só que a força elétrica que vai surgir para a gente estudar não tem essa direção. Então eu vou apagar para não gerar confusão, tá bom? Porque o sentido da linha de campo não necessariamente vai ser o mesmo sentido da força. Mas eu vou deixar aqui a ideia é que você tem um campo elétrico resultante estabelecida dentro dessa ampola. Vou apagar aqui, ó. Vou fazer assim, ó, linhas de campo. Só não vou dar sentido para não confundir, tá bom? Então você vai ter um campo elétrico ali estabelecido dentro da ampola. E esse campo elétrico, como a diferença de potencial é alta, o campo elétrico também vai ter uma resultante alta. E aí vem a grande história, a grande jogada. Bom, eu tenho um enorme campo elétrico resultante, interação entre cátodo e anodo. Só que até aí também não vai acontecer nada, porque ninguém vai sair daqui e daqui para encontrar o outro. Só que os elétrons estão soltos, livres, para serem atraídos por um potencial positivo. Eles vão se organizar, então, aqui em forma de feixe, e essa interação de campo entre anodo e cátodo vai acelerar, vai atribuir a esses elétrons energia cinética de alta intensidade para que eles se desloquem, então, em formato de feixe. Vou representar assim, em relação ao meu anodo. E aí esse anodo, ele vai ser colidido, né? Ele vai... eu não gosto do termo colisão, gosto de falar termo interação. Mas ele vai ser bombardeado, vai ser... vai sofrer, né, projeções
de elétrons incidentes. Então, esses elétrons aqui saem para cá, saem da capa focalizadora já em formato de feixe para colidir em relação ao anodo com alta energia cinética. A gente tem uma relação física e matemática também, né, por consequência, entre energia potencial de uma carga e energia cinética quando ela está se deslocando. Então, esses elétrons vão adquirir alta energia cinética para se colidir, né? Para serem colididos, né? Para interagir com o anodo. Eu gosto mais do termo interação, mas colisão também é um termo bem satisfatório e muito usado. Então, esses elétrons vão sair daqui da capa focalizadora, tomando formato de feixe por causa desse detalhe aqui, e aí eles vão, com alta energia cinética, colidir no anodo. O anodo eu chamo de alvo, e o elétron eu chamo de elétron incidente. Então, no anodo eu vou possuir átomos, átomos alvos. Esses átomos vão possuir elétrons, elétrons alvos. Então, aqui eu vou ter elétron incidente, lá na frente a gente vai ver que vai ter elétrons alvos, átomos alvos. Relacionado ao que está sendo colidido pelo elétron incidente, eu vou denominar alguma coisa alvo. Aqui agora é só alvo mesmo, para a gente não vai interessar grandes detalhes, porque a interação microscópica de um elétron, claro, sendo este um elétron, só vai ter a capacidade, em teoria, de interagir com um único átomo, pelo menos numa única vez. E aí você tem todo um tratamento microscópico de produção de radiação X. Também é muito importante, né, que é a produção por característica, né, produção de raio-x característico ou produção de raio-x por frenamento. Eu vou usar o termo dessa forma aqui, né, de radiação. Então, a gente vai ter dois modos de produzir raio-x. Produzir radiação X, ou característico ou frenamento. Que a gente vai ver isso depois na parte microscópica desse contexto aqui. Então, esses elétrons, né, recapitulando todo o enredo, que são ejetados por efeito termiônico da superfície do filamento metálico, porque esse filamento metálico foi submetido a uma corrente elétrica de alta intensidade e, por sua vez, teve um aumento muito grande de sua temperatura, por propriedade física, então, tem a capacidade de ejetar elétrons de sua superfície. Esses elétrons, então, saem da superfície do filamento metálico e admitem um meio. Que meio é esse? O interior da ampola. Esse interior da ampola, os elétrons vão ser dispostos, na realidade, ainda dentro de uma capa focalizadora. Por qual motivo? Pelo motivo da necessidade desses elétrons serem projetados ao anodo em formato de feixe. E quem vai dar o formato de feixe aos elétrons que são expelidos do filamento por efeito termiônico de modo difuso vai ser a capa focalizadora. É a capa focalizadora que dá o formato de feixe aos elétrons se deslocando no interior da ampola. E quem acelera, quem atribui energia cinética de alta intensidade a esses elétrons, para que estes sim, de modo, né, a serem denominados agora os elétrons incidentes, colidam sobre o anodo, quem vai fazer isso é o campo elétrico resultante estabelecido da interação entre carga positiva e negativa, que é anodo e cátodo, no interior da ampola. E aí esses elétrons, sim, agora sim, são acelerados, adquirem velocidade alta, a massa do elétron é fixa, pelo menos de modo clássico. O 2 é o 2 mesmo. Então, o que vai variar para esses elétrons adquirirem alta energia cinética? A velocidade dele. Ele vai trocar de velocidade, ele vai ser acelerado. Só que eu não vou entrar em meras questões, que isso para a gente não é irrelevante. O que interessa é, eles vão sair com alta energia, daqui de dentro da capa focalizadora em formato de feixe, e vão colidir numa região específica do anodo. Não é no anodo inteiro. É indesejável os elétrons atingirem aleatoriamente qualquer parte da superfície do meu anodo.
eu preciso estabelecer um local específico aqui, uma área específica de colisão. Eu não vou falar termos ainda para não confundir. Então, esses elétrons vão colidir aqui no meu anodo. Tá? Vou falar no ponto focal. Mas depois quando a gente falar só de anodo, aí a gente vai falar bem de ponto focal. Então, esses elétrons vão sair daqui, vão colidir com alta energia cinética no anodo. E aí acontece a produção de radiação X. Por quê? A produção de radiação X, ela não é um processo de transferência de energia de alta intensidade? Então, quem transfere energia para quem? O elétron, que tem alta energia cinética. Por tudo isso que eu já expus, vai transferir essa energia cinética para o anodo, que é o alvo. Por sua vez, o anodo não vai ter a capacidade de armazenar essa energia para sempre. Essa energia vai ser transferida para outros lugares, para outros pontos, que não interessa para a gente agora, em forma, né? Lembrando que radiação não é energia. Radiação é um processo também de transferência de energia de um ponto ao outro. Então, essa energia vai sair com um fóton de radiação X, que comporta, vai sair, na verdade, com um fóton, associado a um fóton. Como essa energia é muito alta, esse fóton vai ter energia alta, e essa energia alta vai estar na ordem da radiação X. E aí esse fóton vai sair daqui, do anodo, já na forma de fótons de radiação X. Então, quando eu tenho a minha colisão do elétron no anodo, eu apresento como resultado o surgimento, né? Nada surge do nada, né? Não é assim, mas vou dizer dessa forma, o surgimento de um fóton de radiação X. Para um elétron que colide no anodo, quando a energia transferida é o suficiente para estar na ordem dos raios-x, eu vou ter a produção de um único fóton de radiação X. Um elétron, um fóton. Um elétron, um fóton. Sempre uma relação de 1 para 1. Essa frase não se sustenta muito, se a gente for ficar detalhando muita coisa, porque 99% da radiação gerada no anodo é radiação infravermelha, que é associada à energia térmica. Por isso que a gente diz que o equipamento radiográfico ele produz 99% de calor e 1% de radiação X. Sem entrar em mérito de questão de diferença entre temperatura e calor e tal, que é outra história. Mas o que vai acontecer aqui? Quando eu produzo um raio-x é porque teve um elétron que colidiu no anodo. Eu vou dizer que isso aqui é 100% eficiente. Então, todos os elétrons que vão colidir aqui vão ser convertidos, digamos dessa forma, em fótons de radiação X. Então, para cada elétron colidido, eu vou ter um fóton de radiação X ali se apresentando. Um elétron, um fóton. Então, da mesma maneira que eu consigo no painel de controles do meu equipamento radiográfico colocar a energia associada ao elétron para ser colidido aqui no anodo, através do meu KV, eu também consigo determinar a quantidade de elétrons que vão colidir no anodo. Essa quantidade de elétrons que vão colidir no anodo vão estar diretamente associados à corrente elétrica. Uma fórmula eletrostática para a corrente elétrica é essa aqui, ó. Eu posso também botar o card novamente dessa aula que fala sobre isso. A corrente elétrica vai ser igual à carga elétrica total, que circula, nesse caso aqui, em um fio condutor. Vou atribuir um ponto, sou obrigado a atribuir um ponto, vou botar aqui. Ou então aqui, ó, melhor ainda, aqui no filamento, no meio do filamento. Por unidade de tempo. Opa, já começou a surgir corrente, que é MA. E uma unidade de tempo, que vai ser o segundo, que é o S. Já vamos agora fazer surgir aqui o MAS. Então, você tem a carga elétrica resultante, né, que está circulando aqui por esse fio condutor, que é uma quantidade X de elétrons por vez,
E essa vez é o quê? É o tempo. Só que essa corrente circula por um certo tempo. Essa corrente ali não está de eterno circulando ali. Então, eu vou pegar, até como um artifício matemático mesmo, e vou fazer isso aqui, ó. É quase que um truque, né? Eu sei que a carga elétrica, também tem na eletrostática, é igual ao número de elétrons e o valor da própria carga elétrica elementar do elétron, em Coulomb. Então, eu vou botar aqui, número de elétrons vezes a carga elétrica do elétron sobre o meu tempo. Vou botar só T. Só que eu quero saber o número de elétrons. A carga eu já sei qual é. Eu quero saber o número de elétrons. Eu quero entender esse número de elétrons, né? Porque se é um elétron para cada feixe, se eu sou capaz de controlar o número de elétrons que chegam até aqui, eu vou ser capaz de controlar a quantidade de feixes, não só a minha energia associada a cada feixe. Aí agora eu tratei de modo clássico, né? Chamei de feixe. Então, feixe é conjunto de raio. Mas, enfim, para cada fóton de radiação X gerada aqui, eu tenho um elétron. Então, se eu quero tantos elétrons chegando até aqui, eu manipulo a corrente elétrica. Eu pego a fórmula da corrente elétrica, que é o número de elétrons vezes a própria carga dele, sobre o tempo, e multiplico, vou botar como T também, e multiplico pelo tempo que eu determino que essa corrente elétrica vai circular aqui. E aí, veja bem, se o tempo que eu determino que a corrente elétrica vai circular é justamente também o tempo que a corrente elétrica circula, matematicamente, eu tenho algo muito legal a fazer. Eu corto. Então, o que me sobra? O número de elétrons para descobrir. A carga elétrica do elétron é fixa, e esse número aqui eu vou descobrir. Mas como eu descubro esse número? Ninguém vai ficar calculando lá em campo de trabalho quantos elétrons vão atingir o anodo para gerar. Não. Você vai pegar simplesmente o MA, que é a minha corrente elétrica, mili, né? O M associado a 10 a menos 3. Já vimos isso nas nossas aulas de matemática, na parte de notação científica, assim como o K é associado a 10 ao cubo, 10 elevado a 3 positivo. Então, meu MA, quando eu chego com ele e multiplico aqui pelo S, boto o S para fazer o MAS, na verdade, é uma jogada matemática de eu cortar o tempo em cima e embaixo, porque corrente elétrica é isso aqui. Corrente elétrica é isso aqui. O tempo é o tempo, está em segundos. Então, eu pego a minha corrente elétrica, que é o MA, e multiplico pelo S. E aí faz surgir o MAS. Em física, a gente vai chamar isso aqui como unidade de carga elétrica. Por quê? É justamente o que sobrou. Se eu tinha carga elétrica em cima e o tempo embaixo, eu corto o tempo, me sobrou a carga. Só que para a gente vai dar o nome de MAS. A gente vai dizer que isso aqui é associado à quantidade de fótons de radiação X que eu vou ter ali produzido quando isso tudo aqui que eu expliquei ocorre. Lá na nossa aula de eletromagnetismo, eu já fiz surgir o KV e o MA. E agora que a gente faz surgir o MAS. E por aqui a gente para. A gente não vai ficar falando matematicamente como isso ocorre. A gente vai agora, em Física das Radiações, lá na nossa última aula, dar um tratamento para essas fórmulas, mas todas aplicadas a campo de trabalho. Vão ser fórmulas técnicas que a gente vai utilizar, fórmulas de boas práticas, inclusive, poder trabalhar. Então, essas a gente vai ter que aprender. Só que não é desse ponto de vista aqui físico que eu estou passando. Eu vou falar de modo mais técnico, né? Já vou dar isso aqui como algo entendido. Então, já temos aqui o MAS, o KV e o MA. E o S? O S, a depender da minha configuração do aparelho, eu vou lá e coloco. Tem aparelho que vai ter MA e S.
Vai ter aparelho que vai ter o S e o MAS. E aí, cada KV todos vão ter. A depender do fabricante, você vai ter MA e S, MAS e MA, enfim. Tá bem? Então, a depender do fabricante, a gente vai ter uma forma de associar esse tempo ao MA e todos vão ter necessariamente lá sempre o KV ali independente. Quando a gente for trabalhar em algum lugar, a gente sabe que KV vai ter. E aí agora a gente já sabe o que é o MAS, o que é o MA, o que é o KV, em função da produção da radiação X. E já sabemos também como o raio-x é produzido, pelo menos do ponto de vista da ampola. Só faltou um item que eu vou comentar agora, que é o vácuo. Essa ampola, onde foi que eu anotei? Não anotei vácuo não, né? Mas a ampola aqui dentro, você vai ter um vácuo. Por que eu preciso dessa ampola vazia? Sem presença de gás. Bem da verdade, os primeiros equipamentos de produção de raio-x eram ampolas de Crookes adaptadas para o fenômeno. E aí a ampola de Crookes ela não tinha um vácuo perfeito, ela tinha um gás inerente dentro dela, um gás dentro, né, um gás inerente, e de modo controlado ali, aquele gás não era qualquer gás e qualquer quantidade. Aquilo ali era feito de modo controlado e você também produzia raio-x, só que não era tão eficiente. A ampola moderna, digamos assim, ela eu não gosto, né, de falar dessa forma, mas é um trocadilho que eu faço, né? Ela é preenchida por vácuo. Na verdade, ela não tem nada dentro ali em relação a gás. Ela apresenta ausência de gás. Então, você tem ali o vácuo. E por que é importante que seja vácuo? Ou que seja vazio, né? Por que é importante o interior da ampola não ter nenhum gás? Por quê? O elétron, ele é uma partícula subatômica. E um gás é constituído por moléculas, que é o conjunto de átomos. Moléculas é um conjunto de átomos. E o átomo, em relação ao tamanho do elétron, é muito maior. Então seria praticamente impossível, se essa ampola fosse preenchida por algum certo gás ou ar, o elétron possuir energia cinética o suficiente para atingir o anodo e produzir o fóton de radiação X com a energia envolvida que a gente tem hoje. E aí você não teria nada disso aqui que eu expliquei. Isso tudo só é possível porque a ampola é vazia quando a gente está tratando de gás. Ela não é totalmente vazia, né? Dentro dela tem o cátodo e o anodo. Mas ela é vazia em relação a gás ou ar atmosférico. Ela não tem nem ar nem nenhum outro gás dentro dela. Ela possui, então, um vácuo. Ou pressão negativa. Se tivermos aí no nosso vídeo, né? No nosso vídeo temos mesmo, né? Que eu sou também técnico em eletrotécnica e eletrônica. Mas se alguém perdido aí estiver assistindo o vídeo, for técnico em eletrônica ou eletrotécnica, vai perceber que a ampola de raio-x, aí agora estou falando de modo clássico mesmo, né? A ampola de raio-x, ela é uma válvula diodo de partida direta, que foi desenvolvida em 1902, bem no início do século XX, essa válvula. E aí ela é uma válvula diodo de partida direta, claro, adaptada para a produção de radiação X. Ela quase lembra a válvula que a gente chama de canhão de elétrons, lá no tubo de raios catódicos de TV de tubo de imagem, por exemplo. Você tem elétrons acelerados em formato de feixe, só que aí não acontece isso aqui, nem a energia envolvida é o suficiente para produzir radiação X. Tá? Fica-se bem claro aí, né? Só para constar, que televisão de tubo de imagem não é radioativo, né? Não tem nenhum tipo de emissão de radiação ionizante, nada disso, tá bem, pessoal? Então, lembrando que radioativo não é bem isso aqui não, tá? Aqui é emissão de radiação ionizante. Eu já vou falar outro detalhe também.
Então aqui você vai ter uma espécie de canhão de elétron. Vai ter um elétron em formato de feixe com energia cinética de alta intensidade colidindo no anodo. Uma dúvida que é bem de pessoal leigo, que não é crime para ninguém, né? Normal. Até eu mesmo tinha essa dúvida antes de aprender as coisas como são. Que o raio-x, é por isso que eu lembrei também, que o raio-x ele é residual. Claro que na época eu não tinha esse termo na cabeça, o residual. O que significa isso aí? Quando eu aciono o botão lá do meu painel de controles, isso tudo ocorre em frações de segundo para produzir o raio-x. Quando aquele acionamento cessa, em função desse tempo aqui, do MAS, acabou o tempo, acabou a produção de radiação X. Você não tem radiação X que fica aqui de modo residual, né? Uma espécie de resto de radiação que é produzido após o comando. Isso não existe. A radiação ela só é produzida na exata medida de que o tempo é determinado. Vou lá, aperto o botão já com o tempo determinado, faço o acionamento para isso aqui acontecer e aí produz o fóton. Os fótons, né, são os números. E aí, quando o tempo cessa, acaba tudo. Tanto que o botão ele é normalmente aberto. Né? Você aperta, ele já está normalmente aberto de novo. Você fecha o circuito, ele já está normalmente aberto de novo. Você não consegue também ficar segurando ali e determinadamente, de modo deliberado, emitir radiações X. Então, é tudo muito controlado e por fenomenologia mesmo, você não tem radiação X residual, você não tem resto de radiação sendo emitido após o processo. Então, vai fazer um exame lá, um punho, uma mão, que seja, ou qualquer outra parte, né, do corpo, vai irradiar o paciente, só haverá produção de raio-x quando for ali determinado naquele tempo do meu MAS. Acabou o tempo, acabou tudo. A gente tem radiação difusa, a gente vai ver depois, mas não tem nenhum tipo de relação a resíduos. E aqui você tem uma fonte de radiação ionizante artificial. Uma característica desse tipo de fonte é justamente ela só emitir radiação a comando, vamos dizer assim, né? A gente comandou, emitiu. Parou o comando, parou a emissão. Ele não é algo ali, vou usar de um termo dessa forma e tal, mas ele não é algo ativo que fica ali emitindo radiação, mesmo ninguém estando ali, ou mesmo ninguém comandando ou operando o equipamento. Isso não acontece, tá bem? Não há produção de radiação X onde tenha como resultado final radiação X residual ou algo do tipo. Para ficar bem claro. E aí já falei do vácuo também. E a nossa síntese, com ênfase em produção de raio-x relacionada à ampola de radiação X, ela está completa. Nossa síntese foi completa. Não, ainda não. Agora vai ficar completa. Bom, esses elétrons têm massa. Chegou até aqui no anodo. Provavelmente, pelo menos é o que a gente espera, a gente deseja, que ele transfira toda a sua energia cinética para o anodo para produzir, para rolar a produção de radiação X. Só que esses elétrons começam a ficar aqui acumulados. Por quê? Ele é um corpo material, ele não é criado nem destruído. Ele só é transportado ou transferido. Então, ele estando aqui, o que vai acontecer? O terminal, o potencial negativo do meu gerador de alta tensão, tem falta de elétrons e está em contato físico ao anodo, que tem agora, começa a acumular aqui excesso de elétrons, digamos assim, né? Uma quantidade considerável de elétrons, né? Aí, esses elétrons não vão ficar aqui parados ad eterno. Eles vão ser atraídos pelo terminal positivo do meu gerador de alta tensão. E aí o gerador de alta tensão tem justamente aquela mesma quantidade
de elétrons, suprindo a parte positiva da diferença de potencial. Só que aí tem toda uma questão envolvida que ele tem a capacidade de sempre deixar esse potencial positivo, por mais que chegue elétrons aqui. Dá para entender de modo genérico que os elétrons vão acabar circulando aqui, né? Fazendo um ciclo. São bem esses elétrons, mas a falta aqui sempre vai permanecer, vai ser constante, porque o gerador tem essa capacidade de produzir isso. O excesso aqui sempre vai permanecer, vai ser constante também. E aí você vai ter isso aqui sempre garantido quando a gente vai lá e aciona o botão no painel de controle. Claro, isso só não ocorre se houver o óbvio. O gerador de alta tensão for desligado da rede elétrica ou a rede elétrica ser desabastecida de alguma forma, né? Ter falta de energia elétrica, né? Que a gente fala falta de luz, mas a gente sabe que é a falta de energia elétrica, né? Não circula luz pelos fios condutores, né? Das edificações. Então, faltou energia elétrica por algum motivo, ou o equipamento foi desacoplado, digamos assim, da rede elétrica, aí realmente não vai ter como fazer isso aqui. Mas se o equipamento estiver em perfeitas condições de uso e o gerador de alta tensão estiver ligadinho lá bonitinho na rede elétrica, sempre haverá produção de raio-x quando a gente acionar em função de um tempo específico. Esse tempo também é na ordem de milissegundos, né? Eu posso considerar a corrente elétrica como um A normal e multiplicar o mili pelo S. Ordem dos fatores não altera o produto. Então, na verdade, aqui você vai ter tanto corrente, tanto quanto S, na ordem de milissegundos. Sobre a síntese do tubo, a gente vai encerrar por aqui. Na próxima parte, a gente vai começar a falar especificamente sobre cada componente desse que interessa para a produção de raio-x. Por quê? Porque essa aula não é de equipamentos. Eu não vou falar de gerador de alta tensão, de painel de controle, de estativa, de book mural, de mesa, de grade. Vou falar de nada disso. Vou falar só da parte da ampola e o que interessa. E até o próximo segmento aí da nossa aula 3.